que o nosso pensamento, ele é gerado ali na mente consciente, que é a mente que pensa, e as emoções, né, e os comportamentos, eles vão desembocar no nosso corpo, né? O nosso corpo é o que sente as emoções. E a pergunta agora é o seguinte, né? Através do pensamento, nós ativamos as nossas memórias, ou, né, a imaginação. A pergunta é, como é que a gente cria as memórias, né? Como é que a gente cria a imaginação? Então, pessoal, isso aqui é muito interessante, esse entendimento, essa compreensão. Por quê? Porque a partir desse momento, a gente vai começar a entender como funciona dentro do nosso cérebro essa criação dessas memórias, né? É claro que eu não vou trazer aqui nome científico, mas eu vou trazer de uma forma didática que a compreensão seja fácil. Então, assim, ó, é interessante saber como as memórias são criadas e entender como isso funciona dentro do nosso cérebro, justamente para poder ter mais compreensão e mais poder de decisão. Então, vamos lá. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui mesmo. Se for o caso, né, anote algumas informações aí. A memória é o quê? É um armazenamento de quê? De informações e de fatos, obtidos através de quê? Através de experiências que nós ouvimos e aquelas experiências que nós vivenciamos. Vamos lá. A memória é um armazenamento de informações, de fatos, que são obtidos através das nossas experiências, aquilo que a gente ouviu e aquilo que a gente viveu, né? Ou seja, as experiências que nós convivemos no nosso dia a dia. Só que a memória, ela é realizada por e aqui eu quero prestar bem atenção, é um conjunto de neurônios, aí sim, aí tem uma palavra agora, né, isso não faz parte da nossa rotina do dia a dia, mas vocês, né, devem lembrar aí quando estudaram biologia. Neurônios é a célula nervosa do nosso sistema nervoso. Então, a memória, ela é realizada por um conjunto de neurônios, presta bem atenção, ó, um conjunto de neurônios conectados em uma rede e espalhado por diferentes regiões do cérebro. Ou seja, o que é uma memória? A memória nada mais é do que um conjunto de neurônios conectados em uma rede e espalhado em toda a região do nosso cérebro. Então, veja. Então, Fernando, você está dizendo o seguinte, que quando a gente ativa uma memória, a gente está ativando um conjunto de neurônios, é exatamente isso. Esses neurônios, quando eles se conectam, né, através de um processo chamado sinapse, e aí sim, quando ele faz essa conexão, nós temos ali um registro. E este registro passa a ser a nossa memória. Está acompanhando, pessoal? Então, preste bem atenção nesse fato aqui, ó. A memória, ela é realizada por um conjunto de neurônios. Esses neurônios são conectados, e a partir do momento que eles são conectados, e ocorre um registro. E este registro passa a ser a nossa memória. Pois bem, aqui nós temos, né, exemplos de neurônios. Observe, né, que aqui tem 3 neurônios, né, aqui tem mais outros. Observe que eles estão conectados. Essa rede a gente chama de rede neural, ou circuito neural, ou conexões neurais, né? Ou seja, são um conjunto de neurônios. Os neurônios se conectaram. Se os neurônios estão separados, eles estão ali quietinhos, né, eles não estão registrando nenhuma memória. A partir do momento que eles são ativados, preste bem atenção, pessoal, a partir do momento que eles são ativados, aí ele cria uma rede, e essa rede vai representar um registro dentro do nosso cérebro. E este registro passa a fazer parte da nossa memória. Beleza? Então vamos lá. Só para você ter uma ideia, né, só a título de curiosidade, nós temos, né, e até foi uma brasileira que descobriu, a Suzana Herculano, ela disse o seguinte, que ela chegou a, né, estimar que nós temos em torno de 86 bilhões de neurônios. E cada neurônio desse se conecta com mais outros 1.000. Então, nós temos aí uma combinação, né, trilionária de neurônios. Ou seja, temos neurônios suficientemente para a gente conectar a hora que a gente quiser. Tá certo? Então, pessoas, né, normais têm essa quantidade de neurônios e pode ser usado a hora que a gente, né, bem entender. E são eles que vão justamente, né, realizar os registros e, é claro, armazenar essas memórias. E por que nós não usamos tudo isso? E aí, pessoal, eu vou, né, uma informação para vocês. O nosso cérebro, acho que eu já comentei no primeiro encontro, o nosso cérebro, ele fará de tudo para não gastar energia. Por quê? Porque ele entende o seguinte, se ele gastar muita energia, né, a nossa vida, entre parênteses, né, a nossa vida útil seria reduzida. Ou seja, como ele está sempre buscando a nossa sobrevivência e a perpetuação da espécie, então ele vai fazer de tudo para não gastar energia. E o que é que ele faz desde quando nós nascemos? É que a gente vai criando essas memórias, vai fazendo essas conexões, e de acordo com essas conexões vão sendo, né, estão sendo armazenadas no nosso cérebro, ele passa a usar essas conexões que já gastou energia, né, para gerar essa rede neural. Então, toda vez que a gente vai gerar uma rede nova de neurônios, uma nova conexão de neurônios, que são novas memórias,
o nosso cérebro tenta, né, não fazer isso. Por quê? Porque ele não quer gastar energia. Simplesmente ele quer manter essas redes neurais, essas memórias que nós já temos, para justamente poupar energia. Beleza? Então, quando você está tendo aquela dificuldade para criar um novo comportamento, é o teu cérebro trabalhando para não gastar energia. E dizendo assim, ó, mantém a rede neural que você já tem, mantém essa memória que você já tem, porque vai gastar mais energia. Porém, a partir do momento que a gente rompe essa resistência e essa nova rede neural passa a fazer parte da nossa rotina, aí o nosso cérebro se adapta a essa rede, esse conjunto de neurônios, né, a essa nova memória, como sendo algo rotineiro. Portanto, para ele agora, essa conexão, essa rede neural, não é mais um gasto energético, né, como seria se estivesse fazendo uma nova conexão. O que é uma memória? A memória nada mais é do que um conjunto de neurônios. Esse conjunto de neurônios conectados forma uma rede, né, que a gente chama de rede neural. E essa rede neural, ela tem um registro. Por exemplo, se eu perguntar para você quanto é que é 2 mais 2, você vai dizer que é 4. Por que 4? Porque lá quando criança, o professor e a sua mãe, seu pai, lhe ensinou que 2 mais 2 é igual a 4. Quando ela estava ensinando 2 mais 2 é igual a 4, você estava justamente fazendo uma conexão neural. Ou seja, vários neurônios, né, se conectaram diante dessa informação. E aí passou a ser o que agora para o teu cérebro? Para o teu cérebro, S 2 mais 2 é igual a 4, então ele não vai gastar mais tanta energia para ativar que 2 mais 2 é igual a 4 do que quanto ele gastou para adquirir que 2 mais 2 é igual a 4. Entendeu? Toda vez que nós, seres humanos, vamos criar novas conexões neurais, que são novas memórias, novos registros, o nosso cérebro tende, né, a ter essa resistência. Agora, é claro, quando a gente supera essa resistência, que é a quebra de paradigma, aí sim ele passa a adaptar-se a essa nova conexão, a essa nova memória, que vai gerar, né, novos comportamentos. Mas lembre-se, quando nós estamos, né, tentando mudar ou alterar ou criar uma nova conexão neural, uma nova memória, ele sempre vai ter essa resistência. Então, vamos lá. Então, por meio de sentidos, né, nós criamos as nossas memórias. Ou seja, aquilo que eu ouço através da audição, aquilo que eu vejo através da visão, através do olfato, através do paladar e através do tato. Ou seja, quais são os canais que vão levar as informações para a nossa mente? O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto do cheiro, né, o meu paladar e o meu tato. Através dos sentidos, essas informações vão chegando, né, até a minha mente. E ao chegar na minha mente, eles vão ativar o quê? Uma rede de neurônios. E esses neurônios vão se conectar e vão formar as nossas memórias. Então, o que é que eu estou ouvindo? O que eu estiver ouvindo, o meu cérebro vai registrar. É tanto, pessoal, que tem uma coisa bem interessante, né, para quem é pai e mãe, já deve ter passado por isso. A criancinha está lá brincando e os adultos estão conversando. E ela não está nem prestando atenção. Porém, ela está ouvindo. E o cérebro dela está registrando a fala, as palavras que os pais e os adultos estão falando na sala, por exemplo. De repente, uma semana depois, 15 dias depois, a criança solta uma informação que diz: onde foi que essa criança ouviu isso? Ela ouviu. Ela não estava prestando atenção na tua conversa, mas ela ouviu. Ou seja, este registro ocorreu por quê? Porque através da audição se conectou com uma rede de neurônios, essa rede de neurônio, né, formou uma conexão neural e registrou uma memória. A memória daquele conteúdo que estava sendo, né, comentado naquela sala pelos adultos presentes. Então, pessoal, é dessa forma que a nossa memória são construídas, né? Através dos nossos sentidos é que a gente leva as informações para dentro do nosso cérebro. Tem aquele ditado popular, né, que diz o seguinte: o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Exatamente isso. O que os olhos não vê, você não ativa a memória e nem cria novas memórias, né? Eu pergunto para vocês, eu estou segurando o quê aqui na minha mão? Vocês não sabem. Por que vocês não sabem? Porque vocês não têm condições de ativar essa memória. Agora, se eu apresentar o que eu estou pegando aqui na minha mão, imediatamente você vai ativar a memória. Nesse caso aqui, ó, com certeza absoluta, todos ativaram essa memória. E essa memória, ela foi registrada há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás. Porque quando criança, a gente aprendeu que isso aqui é uma caneta, né? E ainda tem a marca BIC. Ou seja, essa memória ela está dentro da gente. Então, estão aí, pessoal. Então, vamos lá, né? A memória é um armazenamento de informações. Perfeito. A memória, ela é realizada através de uma conexão de neurônios. Os neurônios se conectam, só que eles se conectam a partir do momento que ele é provocado. Ele é provocado a partir de quando? A partir daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente está ouvindo, daquilo que a gente, né, está falando,
melhor, estamos vendo, aquilo nós estamos, né, sentindo o cheiro, ou o paladar, ou até mesmo o tato. Esses são os caminhos que levam as informações para dentro do nosso cérebro, que vão ativar os neurônios e, por sua vez, vão alojar ali as nossas memórias. E aí é claro que, através desse sentido, essas memórias chegam também com uma certa carga emocional, né? Vai depender daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou vendo e daquilo que eu estou sentindo no momento. Pois bem, então as memórias passam por três estágios. O primeiro, entrada de informação, como acabei de falar. As informações só entram, né, através dos sentidos. Então, pessoal, se eu estou, preste bem atenção, se eu estou fazendo um regime que eu não devo comer doce, por exemplo, eu tenho lá, sou diabético e não posso comer doce. Então, mas eu sei o que é o doce, eu sinto o paladar do doce, né? E aí o que acontece? Se eu não comprar este doce e não colocar lá em casa, né, o que vai acontecer? A minha memória, ela não vai ser ativada. Por quê? Porque não existe o tal do doce. Porém, eu adquiri o hábito de gostar do doce quando criança, alguém me ofereceu e através do sentido o paladar, eu passei a gostar. E o paladar registrou essa memória. Criou-se primeiramente um conjunto de neurônios associado ao paladar do chocolate, por exemplo. E essa memória está viva até hoje na minha mente. É tanto que quando eu vejo o chocolate, imediatamente ativo a memória do prazer do paladar que o chocolate traz. Olha como isso é interessante. Então, veja, quando nós estamos trazendo, né, essa memória do passado, ela vem com uma certa carga de emoção. É tanto que, né, um perfume, por exemplo, né, se você teve uma situação onde, lá no passado, alguém usava um perfume e esse perfume marcou, hoje, se alguém passar, né, com esse perfume, você acaba ativando essa memória, né, do cheiro, né, ativa essa memória do cheiro, imediatamente você lembra do fato que ocorreu, né, por associação através do cheiro do perfume. Ou seja, através do nosso sentido, que é o nosso olfato. E o outro, né, após essa informação, quando ela entra através do sentido, ela é armazenada. E aí, pessoal, o armazenamento, ela ocupa várias áreas do nosso cérebro, no nosso, né, na parte frontal, na parte lateral, na parte interna, na parte externa. Pra você ter uma ideia, a memória visual, ela fica atrás da nossa cabeça, né? Os olhos estão na frente, mas a memória, né, visual, ela fica atrás. Enfim, então elas são espalhadas, né, em várias regiões do nosso cérebro. Por exemplo, as memórias que têm, né, emoções, elas são armazenada dentro de uma região do cérebro chamada sistema límbico, né? Ou seja, é o cérebro das emoções. Mas para a gente não importa onde ela está sendo armazenada. O que importa é o seguinte, como elas são processadas, né? E como eu posso ativá-la e desativá-la, né? De forma que eu tenho controle sobre isso. Bom, então, primeiramente, capta a informação, armazena e depois a gente vem a parte da recordação, que é a reativação. Por meio de sentido, eu registro as memórias. Esse registro vai ser armazenado. E se eu quiser reativar, né, recordar, é só pensar nessa memória ou ser estimulado, né, através de um ambiente externo a lembrar dessa memória. Aí sim, a gente fecha o ciclo. Bom, então aqui nós temos, né, essa rede neural. Através de uma rede neural, a gente vai, né, formalizar, registrar as nossas memórias, e essas memórias, ela vem com uma carga, pode vir com uma carga negativa, pode vir com uma carga de emoção neutra, ou pode vir com uma carga de emoção positiva, tá certo? Então, todas as vezes que a gente está fazendo uma conexão de neurônio, criando uma rede neural, que posteriormente vai servir como uma memória, ela vai servir não, ela vai ser uma memória, né, vai ser um registro, que a gente vai ter isso como uma memória, ela pode vir com uma carga emocional negativa, positiva, ou uma carga emocional sem sentido, mas nós registramos. Então, vamos criar uma nova memória. Preste bem atenção aqui agora, tá certo? Vamos criar uma nova memória, ou seja, uma nova rede neural, ou uma nova conexão neural, ou um novo circuito neural. Vocês vão ver alguns livros chamando, né, com esses nomes aí. E, ao final, é tudo a mesma coisa, né? São os neurônios se conectando para formar as memórias. Pessoal, quanto é que é 10 mais 10? Quem pode... Bom, pessoal, mas por que vocês responderam 20? Justamente, se vocês compreenderam esse processo, essa explicação, foi justamente porque você ativou uma rede neural que ela foi construída quando vocês eram pequenos e estudava tabuada ainda. Então, veja, só que você aprendeu 10 mais 10 igual a 20 de uma maneira, de modo repetitivo, ou seja, a professora e os nossos pais
né, nos ensinaram de forma repetidas vezes, até a gente fazer com que essa conexão neural se tornasse uma memória, né, de longo prazo. É o que acontece hoje. Essa memória, ela está no nosso subconsciente, que é a memória, né, é a memória de longo prazo, ela fica armazenada no nosso subconsciente, e quando eu mostro para vocês 10 mais 10, eu nem preciso mostrar o 20, porque vocês já sabem que é 20. Faz sentido, pessoal? Se eu disser para você que 10 mais 10 é igual a 30, e eu pedir para vocês repetirem isso até o final da aula, e vocês vão dormir, né, repetindo isso também, e imaginando isso, que 10 mais 10 é igual a 30, e amanhã, pela manhã, eu ligo para vocês e pergunto, pessoal, quanto é que é 10 mais 10? Qual é a probabilidade de você responder para mim que é 30? Vai ser alta. Por quê? Veja, o 10 mais 10, nós sabemos que é 20. Por quê? Porque de tanto repetir, aprendemos que é 20. Só que agora eu vou criar uma nova rede neural. E eu posso criar, pessoal. Eu posso criar. Mas por que eu posso criar, Fernando? Porque eu tenho 86 bilhões de neurônios à minha disposição. Então, agora, para mim, eu vou defender que 10 mais 10 é igual a 30. E pronto. Eu passo a acreditar nisso. E não tem nada de errado. Por que não tem nada de errado? Porque a minha mente está criando agora, né, uma nova rede neural, que vai ser agora uma nova memória. É claro que eu puxei aqui o extremo para mostrar para vocês que a gente tem essa capacidade, mas Fernando, isso não é mentira? É mentira se eu disser que é mentira. Lembra disso? Que o nosso subconsciente aceita qualquer informação? Ela não rejeita a informação? O nosso subconsciente não sabe o que é mentira e o que é verdade. Então, eu começo agora a dar essa informação para ele. Só que quando eu repetir várias vezes, isso vai chegar no subconsciente. E ao chegar no subconsciente, e cada vez que eu repito essa nova rede neural, é como se eu estivesse reforçando ela. É como se eu estivesse jogando água ali, né, para que a raiz ficasse mais profunda. E com o passar do tempo, isso passa a ser, né, fazer parte da minha memória. Não tem aquele ditado popular que você já deve ter ouvido, que uma mentira repetida às vezes passa a ser uma verdade? É justamente isso. De tanto você repetir aquela mentira, que ela vai para o subconsciente e você acaba acreditando naquilo lá. Né? As famosas fake news agora, né, tem esse perfil da gente começar a ver, né, aquelas informações que ali estão e a gente começar. Ela é tão bem feita, né, a fake news é tão bem feita, com uma certa carga emocional, que a gente acaba duvidando da gente mesmo. Mas será que isso é verdade? E, ou seja, a gente acaba, né, acreditando em uma mentira. E é tanto que acredita em uma mentira, que a gente acaba passando essa mentira para frente. Então vejam, pessoal, Fernando, e qual é a moral dessa história? É que nós podemos criar o que a gente quiser. Qualquer memória que nós queremos criar, nós podemos, porque nós temos 86 bilhões à nossa disposição. E cada um desses neurônios se conecta com mais 1.000 outros neurônios. Então nós temos uma rede aí infinita, praticamente. Então, a gente, tendo esse conhecimento, aí sim nós podemos usá-la de uma forma mais eficiente. Então, pessoal, 10 mais 10 é igual a 30. Se você repetir, eu não tenho dúvida que você vai, né? Se passar uma semana repetindo 10 mais 10 igual a 30, a memória do 10 mais 10 igual a 20 vai ficando para trás e o cérebro agora vai o quê? O cérebro vai começar a usar a memória mais recente. Isso é uma outra característica do cérebro, pessoal. Se você está colocando agora uma nova memória, essa memória que não está sendo mais utilizada, ela vai, né, ficando para trás. E vai ficando para trás, e a nova memória vai sendo ativada. Ou seja, ela vai ficar agora no presente e vai fazer parte da nossa rotina. Porque o cérebro vai ficar com as duas memórias dando conflito. Não. Tudo bem. Se nós se convencemos, e o subconsciente se convence, de tanto receber a informação, acreditou que essa informação é uma verdade, então ele passa a usar agora essa nova verdade. E aí a gente está chamando isso de um novo eu. O novo eu é justamente isso que nós temos que fazer. Através dos neurônios, criar novas conexões. E aí nós temos uma rede neural, e essa rede neural, né, vai ativar uma memória que 10 mais 10 é igual a 30. Pronto. Essa memória ela está na mente consciente. Né? O armazenamento dela é temporário. Isso que vocês acabaram de ver, né, vocês estão utilizando essa mente, que a gente chama do córtex pré-frontal, que é o cérebro, a gente chama do cérebro novo, ela está registrada na tua testa aí, né, na tua testa, ou seja, nessa região do cérebro que está registrada essa memória de 10 mais 10 igual a 30. Porém, se a gente continuar repetindo isso, essa memória vai para a mente subconsciente e lá ela fica armazenada por longo prazo. Ou seja, fica permanente. E daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se a gente perguntar quanto é que é 10 mais 10, você vai ativar que é igual a 30. Fez sentido, pessoal? Tá? Conseguiram acompanhar essa explicação? É importante compreender isso aqui. Eu coloquei aí agora, ó. Vamos lá. Porque ativamos as mesmas redes neurais. Ou seja,
as mesmas memórias que nos levam aos mesmos sentimentos. Por isso, por isso obtemos o quê? Os mesmos resultados. Então, pessoal, por que fazemos, né, fazemos o que fazemos do ponto de vista comportamental? Simplesmente estamos ativando as mesmas redes neurais que foram, né, conectadas no passado. Porém, trazendo os mesmos sentimentos e nos levando aos mesmos resultados. Então, eu preciso agora fazer o quê, Fernando? Criar novas redes neurais, e essas velhas redes neurais que estão levando a comportamentos que nós não queremos mais, vamos ter que esquecer ela. Vamos fazer com que o cérebro, né, distancie dela e comece agora a adotar novas conexões neurais, porque deliberadamente, né, eu vou estabelecer novas conexões, novas redes neurais, novas memórias, para que gere novos comportamentos. Neurologicamente é isso, pessoal. O nosso cérebro trabalha por conexões neurais. E aí é claro, né, que um dos processos para que essas redes neurais se fortaleçam é por repetição. Você tem que repetir. Não adianta. Nós não vamos mudar se a gente não repetir uma nova conexão neural ou uma nova memória. Agora, tem uma outra forma também de aprender, que é, né, é a pior forma, mas a gente aprende também. É por forte impacto emocional. Às vezes é preciso a gente passar por um susto para a gente aprender. Né? Às vezes eu piloto uma moto e não uso capacete. Levei um tombo, né? Lasquei a cabeça. Agora, na próxima vez que eu for pegar a moto, eu vou lembrar do capacete. Às vezes estou, né, fazendo algo exagerado, né? E quando eu estou no leito de um hospital, com um monte de equipamento, né, em cima lá do meu peito, e aí eu digo assim, ó, se eu escapar dessa, eu vou mudar o meu comportamento. Ou seja, é uma mudança através de um forte impacto emocional. Essa mudança não é legal, porque você está passando por um processo de sofrimento para poder aprender. Por que não, agora que nós estamos entendendo como funciona o nosso cérebro, como as memórias elas são registradas, né? E de que forma elas são registradas? Então, por que eu vou ter que esperar, né, sofrer para aprender? Né? Tem até uma frase, né? Aprender na dor é burrice. Pessoal, se o resultado não for bom, o que temos que fazer? Criar novas redes neurais, ou seja, novas memórias. Simples assim. Porém, não é fácil, né? É muito simples, só que não é fácil. E vocês estão começando a entender porque não é tão fácil assim, né? Porque existe uma questão biológica ali, onde você tem células nervosas se conectando, com uma, gerando um registro. Este registro ele vem com uma certa carga emocional, e aí fica difícil eu quebrar, né? Eu quebrar essa conexão, desativar essa conexão, né? Deixar de lado essa conexão. Porém, é possível nós criarmos novas conexões. E é tanto que é possível porque nós temos estoque, né, em abundância de neurônios aguardando justamente a gente ativar. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, aprenda isso. Não se desespere, né, eu estava até conversando, né, com o Thales, né, que é meu filho. A gente estava indo de carro para casa e estava comentando assim, né, depois de uma aula que a gente teve aqui, se a gente tendo esse conhecimento, a gente com esse conhecimento, será que a gente poderia evitar algum suicídio? Eu comentando com ele, né, e até ele falou assim, ó, pai, eu acho que sim, né, eu acho que sim, e eu também acho que sim, porque quando você vai, para você chegar primeiramente nesse nível, né, você já teria que ter passado por todas essas barreiras, e provavelmente você não chegaria a esse nível, né, de dizer assim, não, agora eu vou tirar minha própria vida. Por quê? Porque agora você tem um conhecimento. E lembrando, por mais difícil que seja a nossa vida, trouxe exemplo aqui de situações extremas, né, a perda de um ente querido, por mais difícil que é isso daí, mas mesmo assim, a gente tem a capacidade de criar novas redes neurais. E essas novas redes neurais, eu posso trazê-las, né, com emoções positivas, com emoções que me dê felicidade, que me dê vontade para viver. Mas, Fernando, eu estou devendo muito, eu devo muito. Né? Quem tem que estar preocupado é quem tem para receber, e não a gente que tem para pagar. Então, assim, ó, pessoas estão se suicidando porque está devendo muito, ou seja, trocando a sua vida por uma dívida. E aí, pessoal, se a pessoa tem esse conhecimento, entende como o cérebro funciona e está devendo, o negócio está complicado, não tem comida para dar para o menino, né? Tá feio o negócio. Mas mesmo assim, o mundo não acabou. Mesmo assim, você vê situações de pessoas que viveram, né, essas circunstâncias e estão aí vivendo uma vida de sucesso. Então, se a gente entende disso, provavelmente a gente não chegaria nesse nível de pensar em querer tirar a própria vida porque a situação está difícil. Está difícil é o velho eu.
Vamos pensar no novo eu. Eu vou criar porque eu tenho condições de criar, e a minha cabeça tem 86 bilhões de neurônios, e eu vou criar situações para sair disso. Eu vou criar memória, que a gente vai aprender mais adiante, né? Nós vamos criar memórias para sair disso. Pessoal, olha que situação, olha que circunstância. Perdeu seu esposo, 5 filhos para criar, né? E estudou para defender a sua própria causa. Então, e se eu fosse citar exemplos aqui, né, se a gente for pesquisar exemplo de pessoas, né, que com certeza absoluta está ano-luz mais difícil do que a gente aqui, né, estão vivendo e mais adiante essas pessoas terão sucesso também. Então, eu acho assim, para nós que estamos tendo essa oportunidade, para nós que estamos tendo essa oportunidade aqui, eu acho que fica mais fácil da gente conviver. Tudo bem, tem pessoas que têm, por intuição, né, ela reage por falta de conhecimento, infelizmente, algumas pessoas acabam indo para um abismo, né? Um abismo, por quê? Porque ela vai condicionando a mente dela só em tristeza, por ela não ter o conhecimento, ela não consegue frear essa tristeza. E aí, tristeza diariamente, semanalmente, mensalmente, leva a pessoa, né, para uma depressão profunda e correndo o risco, né, de tirar sua própria vida. Então, pessoal, na minha percepção, né, eu acho muito importante esses conteúdos que nós estamos trazendo aqui, né, nós estamos compartilhando aqui. E eu não tenho dúvida que esses conteúdos podem, né, podem, com certeza absoluta, evitar alguma tragédia, né, alguma tragédia. E a gente estava conversando, né, justamente sobre isso e faz sentido, né? E aí, Patrícia trouxe aí um exemplo, né, que de repente essa pessoa, se fosse, né, não tivesse essa intuição, ou uma pessoa frágil, poderia tirar sua própria vida, né? E os filhos ficarem órfãos de pai e mãe. Muito bem, obrigado, Patrícia, por trazer né, esse fato aí. Isso é fato, pessoal, não é ficção, né? Isso é fato. Como e quando criamos essas redes neurais? Bom, preste bem atenção aqui, pessoal. Preste muita atenção, né, nesse slide aqui, ó. Quem somos? Quem somos nós? Eu vou trazer aqui, né, uma linha do tempo. Essa linha do tempo eu vou separar, né, a partir do momento que nós nascemos, tá certo? Ou seja, a partir do momento que nós estamos sendo gerados na barriga da nossa mãe. Não vou falar dos nossos ancestrais, que é claro que nós temos também, né? Nós temos na nossa genética experiência dos nossos antepassados, né? E dos nossos familiares também. Mas vou fazer uma linha de corte só para dizer quem somos, né? A partir do momento que a gente começou a ser gerado na barriga da nossa mãe. Pois bem, então, quando nós nascemos, ou durante o período de gestação, nós convivemos com quem? Com os nossos pais. Enquanto eu estava na barriga da minha mãe, né? O comportamento dos dois através, né, do umbigo, do, do, do umbigo ali, né, a gente consegue, através do cordão umbilical, a mãe se conecta com o filho. E as emoções que a mãe está sentindo também passa para o filho. E a partir do momento que a primeira semana e a segunda semana de gestação, já começa a criar as células nervosas. E aí a criança já começa a ter, né, sentimentos de acordo com o sentimento da mãe. Então, o pai muito grosso, muito estúpido, que maltrata a mãe, e a mãe vive numa depressão, numa tristeza durante a gestação, essa criança, ela tem uma predisposição e quando nascer, né, caso não seja interrompido esse fluxo, ser uma pessoa deprimida. Mas como essa pessoa foi deprimida? Sim, ela, infelizmente, no período de gestação, ela registrou na sua memória várias vezes, né, durante 9 meses ali de gestação, várias vezes, sentimento de tristeza, sentimento de angústia, porque a mãe estava sendo submetida, né, através do seu pai, ou através dos seus familiares também, etc. Então, a partir daí, pessoal, nós já começamos a ter conexões neurais, já temos memórias que podem estar impactando a nossa vida hoje. Lá, o nosso comportamento hoje, às vezes é um comportamento que está nos levando para um resultado que nós não desejamos, possa ser que tenha sido essa memória tenha sido gerada lá na barriga da nossa mãe. Então, veja a importância dos pais para com os filhos. E quando nós nascemos, né, aí nós vamos ter o contato direto com quem? Com nossos pais, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos colegas, a gente vai crescendo, né? Os nossos amigos, os nossos professores, os nossos líderes religiosos, os nossos cônjuges, o nosso chefe, a mídia, né? A TV, a internet, por aí se vai, a nossa cultura, né? A questão cultural é muito importante na nossa formação, na nossa personalidade, o ambiente, né, que nós vivemos, e outros, a política, o futebol, e por aí se vai. Veja, pessoal, preste bem atenção aqui, ó, quem sou eu? Quem é a Patrícia? Quem é o Roberto? Quem é a Thaís? Quem é a Mariana? Quem é a Jerusa? Quem é o Adevan? Nós somos, nós somos
as experiências vividas no passado. Por quem? Pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pelas pessoas com quem nós convivemos, e por aí se vai. Pelos nossos professores, pelos nossos líderes religiosos, né? A mídia, principalmente. Enfim, só que essas pessoas começaram a plantar, né, semente dentro da nossa mente. Ou seja, essas pessoas ativaram várias redes neurais, ou melhor, criaram várias redes neurais, que levaram a várias memórias, que são as memórias que nós temos hoje. Só que essas memórias, elas vieram, né, com cargas emocionais positivas, com cargas emocionais negativas e com carga emocional neutra. É aquela que, não, tudo bem, para mim tanto faz, tanto fez. Mas temos algumas cargas emocionais negativas que estão nos atrapalhando nos dias de hoje. Bom, pessoal, tudo isso de forma repetida, né, ou por forte impacto emocional, vai gerar o que na gente? Os nossos hábitos. Nosso organismo acabou se adaptando, né, criando hábitos de acordo com os comportamentos que nós vivenciamos no passado, experimentamos no passado. E também gerou o quê? As nossas crenças. Eu creio em Papai Noel, eu creio que dinheiro não traz felicidade. Eu creio em Saci Pererê. Se eu creio nisso, é porque alguém lá no passado me ensinou. Ou eu vi na televisão, ou eu vi nos livros, em algum lugar eu vi. E ao ver, senti, experimentei, como meu subconsciente não sabe o que é mentira e o que é verdade, joguei isso no meu subconsciente repetidas vezes, passou a ser minha crença. E daí, pessoal, a gente briga com as pessoas, né? Porque a pessoa crê em algo e a gente crê em outro. E a gente começa a brigar. Se a gente tem esse conhecimento, evitaria um conflito, né? Por quê? Porque a tua experiência de vida é diferente da minha experiência de vida. Eu acredito em A e você acredita em B. E os dois estão certos, né? Mas, às vezes, a gente fica brigando por falta de conhecimento. E os nossos hábitos e as nossas crenças vão gerar o quê? Os nossos paradigmas. Fernando, o que são paradigmas? Paradigmas são modelos, são padrões, são modelos mentais, são os padrões mentais que nós temos. E esses modelos e esses padrões foram adquiridos quando? No meu passado. Tem uma frase que diz assim, né? Me diz com quem tu andas e direis quem tu és. Por quê? Porque, né, dependendo da pessoa com quem você anda, provavelmente você tem uma chance muito grande de crer naquilo que ele crê, né, e seguir os hábitos dele também. E aí formam o quê? Os nossos paradigmas. Esses paradigmas, esses modelos padrões, esses padrões mentais passam a fazer parte das nossas verdades. Ou seja, os meus hábitos e as minhas crenças são os meus padrões e representam as minhas verdades. Por sua vez, passa a representar a minha identidade. Eu sou as minhas verdades. E a minha identidade me representa a minha personalidade. Ou seja, quem sou eu hoje? A minha personalidade, e a minha personalidade vai gerar o quê? Os meus comportamentos. Esses comportamentos, de acordo com a minha personalidade, vai gerar os meus resultados. E esses resultados podem ser bons ou podem ser ruins. Se o resultado está ruim, podemos plantar o quê? Novas sementes. Ou seja, criar novas redes neurais. Então, pessoal, se a gente volta, né, fazer a engenharia reversa, os nossos comportamentos são provenientes ali da nossa personalidade, a nossa personalidade vem do meu eu, o meu eu vem das minhas verdades, as minhas verdades vêm dos meus padrões, esses padrões são os hábitos e as crenças que eu adquiri com quem? Com o passado. Com meus pais, com meus avós, com meus familiares, com meus vizinhos e por aí se vai. Pessoal, então quem é você? É só dizer assim, ó, eu sou o meu passado. Eu sou o comportamento das pessoas com quem eu convivei. Eu sou aquilo que eu li. Eu sou aquilo que eu assisti. Eu sou aquilo que eu senti. Ou seja, isso sou eu. Se tudo isso que eu tenho, que eu aprendi com essa turma toda aí, algo está me levando para um resultado negativo, é porque eu aprendi com essa galerinha. Né? Essa turma que passaram, né, sobre a minha vida, né, acabou fazendo com que eu seja quem eu sou hoje. Então, se o meu resultado está bom, essa turminha contribuiu. Se o meu resultado está ruim, essa turminha também contribuiu. Agora, se eu perceber que o meu resultado está ruim, aí sim, eu não vou culpar ninguém. Eu não vou culpar ninguém, ninguém tem culpa. Agora, eu vou determinar criar novas redes neurais, criar novas memórias. E isso nós já aprendemos, né, como fazer. Não vamos entrar em pânico porque a gente está passando por uma situação difícil, porque eu não estou conseguindo dar a volta por cima. Vamos sim. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento e a gente adota critérios para a mudança, não tenho dúvida. Porque nós, seres humanos, a nossa programação foi dessa forma. Agora nós estamos tendo a oportunidade de compreender como nós somos.
né? Como nós chegamos até aqui? Bom, pessoal, vamos responder a outra pergunta. Por que é tão difícil mudar um comportamento? Mesmo sabendo que o novo comportamento vai nos trazer um resultado positivo. Quando você pensa em um outro novo, aí vem essa memória com essa carga emocional de dúvida, de medo. Nada mais é do que os meus paradigmas. Porque os meus paradigmas representam o quê? As minhas verdades. Então, mudar agora aquilo que eu acredito, fazer vocês acreditar que 10 mais 10 é igual a 30, com certeza eu vou ter uma grande dificuldade. Por quê? Porque a minha verdade é que 10 mais 10 é igual a 20. E também representa a minha identidade. Por sua vez, né, é a minha personalidade. E aí, pessoal, vocês estão entendendo por que é tão difícil mudar uma personalidade. Porque eu tenho que mexer aonde? Nos meus paradigmas. E os meus paradigmas são as minhas verdades. E as minhas verdades foram construídas ao longo da minha vida. E quanto mais, né, vezes eu repetir essas verdades, mais fortalecida ela fica. Mais difícil eu tenho, mais dificuldade eu vou ter para quebrar esse paradigma. Mas, aí tem uma coisa muito boa: é possível. E é tanto que é possível porque existe dentro do nosso cérebro uma característica chamada de neuroplasticidade. Ou seja, é a capacidade que nós temos de criar novas conexões. Então, a ciência já descobriu e nós já provamos por A mais B que é possível mudar, né, e criar novas memórias, desde, né, até, né, a gente ficar ali no último dia aqui na Terra. Então, o que determina nossos comportamentos no dia a dia? E por que em uma família que tem dois filhos criados pelos mesmos pais, um alcança o sucesso e o outro enfrenta um fracasso? Por que isso? Justamente em função dos seus paradigmas. Por isso que nós somos diferentes. O meu paradigma não é igual ao dos meus irmãos. Fomos criados juntos. Mas por que não são iguais? Porque os paradigmas estão associados ao quê? A hábitos. Os hábitos são os comportamentos que eu criei através dos comportamentos das pessoas que eu convivi. Porém, esses comportamentos foram criados em funções de memórias, e essas memórias têm cargas emocionais diferentes. E cada um tem um sentimento diferente diante de uma demanda. Então, se eu fui criado, né, nós temos dois irmãos, por exemplo, eu e outro. E aí o que acontece? Eu sempre estou lendo algo de sucesso, sempre estou lendo algo ali que está me levando à motivação. Já o outro meu irmão está ali, né, sempre pensando em fazer algo para levar vantagem. É claro que os sentimentos são diferentes. É claro que no final isso vai desembocar em situações diferentes. Por isso que nós somos diferentes. Ok? Por quê? Porque os nossos paradigmas são diferentes. Não existe a mesma carga emocional para o mesmo fato. É claro, tem situações similares, mas nós não somos iguais. Né? Nós somos totalmente diferentes. Uma das razões, né, são essas. Como criamos os nossos paradigmas? Aqui apenas um reforço. Né? Aqui nós temos a mente consciente e a mente subconsciente. E nós temos o corpo. Através de quê? Da visão, através da audição, através do paladar, através do olfato, através do tato, ou seja, através do sentido. Pessoal, se você ligar a televisão 4 horas da manhã, que é um programa que tem, um jornal que tem na Globo, e assistir de manhã, assistir meio-dia, assistir à noite e de meia-noite, você cria uma paranoia dentro de você que você vai se assustar com tudo. Primeiro a crise, primeiro violência, né? Enfim, e aí você começa a colocar isso na sua cabeça. Porque você está de tanto ouvir, de tanto ouvir, de tanto ouvir esse tipo de jornalismo, né? Desse tipo de reportagem, que o teu subconsciente passa a acreditar em tudo isso. Aí você vai agora na televisão, se ligar a televisão, é crise para todo lado, né? Se você brincar, você não sai de casa mais não. Aí você vai na rua, o trânsito infernal. Liga para Salvador, se você encontra uma reserva de hotel. Liga para o Rio de Janeiro, se você encontra. Vai ali em Ilhéus. Ou seja, as praias todas lotadas. Só que o jornal, se você pegar de manhã até de noite, é só crise, 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 crise. Desde quando eu entendo de gente, fala assim, crise. Aí tu olha na rua, cadê a crise? Né? Vai nos barzinhos aqui agora, está lotado. Ou seja, mas se você se conectar com a crise, você passa a ser a crise. E você vai atrair essa crise. Né? Por quê? Porque o teu subconsciente agora está dizendo para você que está tudo em crise. E você vai passar a viver emocionalmente a crise. E além disso, quando vê um amigo, vai ter prazer de dizer para ele, olha a crise, porque o teu corpo está acostumado, entre aspas, estou usando essa palavra acostumado, para deixar bem forte essa mensagem, né? Mas é o teu corpo, né, está habituado a sentir a emoção da crise. Olha que nível nós chegamos. Olha essa história, pessoal, bem interessante, né? Um pai tinha lá uma carrocinha de cachorro-quente e estava vendendo bem, né?
E aí, vendendo bem, né? Ele tinha lá o melhor pão, ele comprava, o melhor, né? A melhor carne, então era o melhor de tudo. Ele fazia sempre o negócio ser o melhor. E aí formou o filho, né? Formou o filho em economia, né? E aí o filho formou, né, na melhor faculdade, e aí voltou e perguntou para o pai se ele, né, ativava a internet, assistia jornal. O pai disse: Não, meu filho, não assiste não, nem tempo para isso eu tenho, né? Eu estou aqui cuidando, né, do negócio para a gente poder, né, viver bem. Aí, pois é, pai, o senhor está muito desativado, muito desatualizado. O senhor não está sabendo o que está acontecendo. A crise que está vindo aí. Aí começou a falar de crise para o pai. Aí o pai começou a se interessar nesse negócio, começou a ver isso. E aí o pai começou: Ih, rapaz, a crise está grande. Então vamos fazer o quê? Vamos economizar. E aí começou a reduzir, a comprar um pão que já não era mais aquele pão saudável, já é mais agradável, né? Era aquele pão mais econômico, né? A carne já era menor. E o que aconteceu? Né? O que aconteceu foi o seguinte: o cliente foi começando a comprar, né, dele. Por quê? Porque ele incorporou a crise dentro do subconsciente dele com tanta emoção que ele passou transferindo isso para o negócio. Ou seja, era muito melhor ele não ter ouvido falar de crise e o negócio dele estava andando, ele estava crescendo, mas a partir do momento que ele ativou essa memória, o negócio deu errado. Por quê? Porque ele acreditou na crise e essa crise fez com que realmente ele entrasse em crise. Então, pessoal, é isso que acontece. O Geraldo Rufino, até eu trouxe a foto dele aqui para vocês, né? É, até ele dizia o seguinte: que não existe crise. Não existe crise. O que é que existe é a transferência do dinheiro de uma mão para a outra. E se você for observar, é justamente isso. E, né, outra frase também que tem, né? Enquanto a gente está chorando, alguém está fabricando lenços. Enquanto eu fico reclamando, alguém está procurando solução. Então, isso faz parte, né? Isso faz parte da humanidade, né? Só que agora, a gente, com o conhecimento que a gente está tendo, a gente vai se policiar naquilo que nós estamos pensando, né? Naquilo que nós estamos vivendo. E aí, pessoal? Bom, pessoal, então o que acontece? As informações saem do consciente, ela primeiramente passa no consciente. Estou falando de criações de novas memórias. Vai para o subconsciente. E é no subconsciente que fica ali os nossos, né, hábitos. Só que a mente consciente é a mente intelectual, é a mente que pensa, é a mente racional, é a mente que decide. E o subconsciente é emocional, né? É a impulsiva, é a que chora, né? É a irracional. E aí o que acontece? Essas informações vão gerando os nossos hábitos e as crenças e vão gerando aqui os nossos paradigmas. E esses paradigmas vão nos levar ao quê? Ao nosso corpo agir. Ou seja, nosso corpo vai gerar um comportamento que vai gerar, né, um resultado. E é dessa forma, pessoal, que nós, né, vamos dizer assim, funcionamos. O sentido traz as informações. O cérebro processa no consciente, manda para o subconsciente, repetidas vezes, ele passa a acreditar. Aí eu tenho os meus hábitos, tenho as minhas crenças, e aí eu tenho as minhas verdades, os meus padrões. E aí o meu corpo vai obedecer a esses padrões, que são os meus paradigmas. Muito bom. Como criamos nossos hábitos, nossos paradigmas, né? E aqui, pessoal, quero, para você que é mãe, que é pai, ou quem vai ser mãe e quem vai ser pai, preste atenção nesse slide aqui, ó. A mente de uma criança, entre 0 e 6 anos, tem até alguns autores que falam até 8 anos de idade. Como ela funciona? Ela não tem a mente consciente ainda definida, ou seja, ainda, né, formada. Ela está em fase de formação. Primeiro, o nosso cérebro, que a gente chama o cérebro antigo, que traz as informações da mente inconsciente. A mente é responsável pelo nosso funcionamento, batida do coração, né, circulação do sangue, ou seja, isso que a gente chama de mente inconsciente. E nós temos aí a mente subconsciente. É a mente que não sabe o que é mentira, o que é verdade. Não sabe o que é certo, o que é errado. Simplesmente aceita a informação. E aí o que acontece? Essa mente da criança de 0 a 6 anos ou de 0 a 8 anos, tudo que você passar para ela, ela começa a absorver. É a chamada a mente esponja. Ou seja, ela absorve todas as informações. Ela simplesmente não rejeita nada. Ela vai só absorvendo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado no que vamos falar com a criança. Porque uma vez falada, essa informação chega até essa esponja, que é o subconsciente, e lá fica grudado. Só que passa a ser uma verdade para a criança. O que você falar para ela nesse período, ela vai acreditar que isso é uma verdade. E essa verdade, né, vai ditar os seus resultados no futuro. Então, muitos comportamentos hoje que nós temos
vieram nesse período aí, ó, de 0 a 8 anos. É tanto que dizem, né, alguns autores trazem que a base da nossa personalidade, ela foi formada nesse período aí, de 0 a 6 anos. Né? Após essa data, foi só, né, por neuroassociação, a gente foi criando novos comportamentos e novas conexões neurais. Mas a base da nossa personalidade está justamente aí entre 0 a 6 anos ou 0 a 8 anos. E olha isso aqui, pessoal. Através da audição, como já falei, e através da visão, a gente faz o quê? A gente começa a registrar, né, as informações que nós estamos vendo no nosso dia a dia. E aí, suponhamos que o pai diz para o filho: você é um fracassado, você é um burro, você não consegue fazer essa lição de casa, o teu vizinho está fazendo. Mas como você é burro, quando você crescer não vai ser nada. Isso é o pai falando para o filho. Só que ele repete isso por várias vezes. Essa informação está entrando aonde? Na mente subconsciente. Diz para o filho também, né? Vai para a igreja, esse menininho vai para a igreja, e o padre diz: olha, dinheiro não traz felicidade, né? O rico vai para o inferno. A criança está absorvendo essa informação. Lembre-se, de 0 a 8 anos, né? Ela não tem filtro, ela não tem consciência. Simplesmente aceita a informação. Às vezes o uso de violência com o filho, palavras, né, que ofendem a criança. Muitas frases pessimistas também. Abusa moralmente, né? Seja abusada moralmente pelos seus pais ou por outras pessoas. Tudo isso vão para onde? Esses comportamentos dessas pessoas vão para o subconsciente da criança e não tem nenhum filtro. A mente subconsciente, ela aceita como uma verdade, porque ela não tem filtro, ela não sabe o que é certo e o que é errado. E aí o que acontece? Essas informações vêm com uma certa carga emocional, tá aí. Ou seja, tem carga, tem comportamento aí que tem uma importância muito grande. Tudo bem, vai ter informações que não têm importância, mas essas que eu acabei de citar, quando as pessoas falam para a gente, quando a gente é criança, até mesmo quando é adulto, essas informações, ela não soa bem, ela vem com uma carga emocional muito negativa. E aí, pessoal, olha o que acontece com a gente hoje, que vivemos isso no passado. Eu passo a crer nisso. Este resultado passa a ser o quê? Os meus paradigmas, as minhas verdades. Quando adulto, eu não tenho confiança, eu sou uma pessoa insegura, eu sou uma pessoa medrosa, eu me sinto um fracassado. Mas observe, por que eu estou me sentindo assim, pessoal? Olha bem isso aqui, ó. Porque, infelizmente, eu estava num lugar, em um ambiente, que eu ouvi muito sobre a minha pessoa, que eu era um burro, que eu era um fracassado. Quando eu crescer, eu não seria nada. Só que, infelizmente, esta memória está reverberando, está refletindo hoje no meu corpo adulto. A criança está sendo projetada no meu corpo adulto. Infelizmente, eu acredito nisso e o meu corpo acredita também, porque ele, né, está habitado, ele está, né, já é o hábito do corpo pensar dessa forma. Por quê? Porque de tantas vezes ele ser submetido a esse tipo de comportamento que passou a ser a sua verdade. Tem medo de se arriscar, tem medo de uma mudança, aquela pessoa que está dando certinho continua aqui, faz de tudo para não ganhar dinheiro porque dinheiro não traz felicidade, tem medo de enfrentar as pessoas por questão de conflito. Enfim, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Mas lembre-se, o nosso presente é reflexo do nosso passado. Agora, pessoal, não adianta querer culpar o passado. Vamos agora daqui para frente. Olhar o passado agora, olhar pelo retrovisor, não vai resolver. Tudo bem, eu vou olhar, vou entender, vou compreender, sem criticar, sem achar culpado, e agora sim, com esse novo conhecimento que a gente está tendo, mudar esse comportamento, mudar essa interpretação. Ok? Essas crenças, pessoal, são verdades absolutas? Alguém pode me responder? Essas crenças são verdade absoluta? Que eu sou um fracassado? Que eu tenho medo, né? Que eu acredito que ele não vai trazer felicidade? Essas crenças são verdades absolutas? Por favor, nós não somos, essas verdades não são absolutas. Por que elas não são absolutas? Porque são verdades relativas. Relativas ao quê? Relativas às nossas experiências vividas no passado. Ou seja, são as minhas verdades, mas relativa aos comportamentos das pessoas com quem eu convivi. Por isso que não é uma verdade absoluta. E aí o Roberto matou a charada. Então, Fernando, por não ser uma verdade absoluta, eu posso mudar? Perfeito. Eu posso mudar. A qualquer momento eu posso mudar. Agora eu vou fazer o que agora? Eu vou criar novas experiências, né, para que eu possa ter novos comportamentos, novas memórias. Então, pessoal, isso é muito importante, ó, muito importante mesmo aqui, ó. Se nós estamos passando por dificuldades, por alguma situação que está nos causando desconforto, tudo bem, é coisa do passado, mas não vamos achar culpado nesse momento.
Porque se você achar culpado, você está alimentando o seu velho eu. Ah, o meu pai foi ruim demais comigo. A minha mãe foi terrível demais comigo. Não adianta mais. Muito pelo contrário. Aconteceu, passou, agora é daqui para frente. Né? E ontem nós pontuamos, né, alguns fatores que nós devemos levar em consideração para mudar esse novo eu. Né? Ou seja, de repente, o próprio Luiz, né, trouxe uma experiência, eu também trouxe uma outra experiência. Enfim, nós podemos mudar essa experiência dando uma nova interpretação, né, através uma das interpretações que nós podemos utilizar, e mais adiante a gente vai ver isso, seria o perdão, né? Seria a gratidão, né? Enfim, enxergar esses comportamentos que nos trouxeram, né, estão nos levando para algo negativo, fazer nova interpretação. E isso é 100% possível, é 1000% possível. 1000% possível, não é nem 100, é 1000% possível. Mas como assim, Fernando? Por que é 1000% possível? Porque é você que tem o controle dos teus neurônios. E são eles que vão fazer as conexões para formar novas memórias. Então, meu amigo, não tem mais culpar ninguém. Sou eu responsável pelos meus neurônios. Agora, é claro, que não é fácil, e vocês já entenderam por que não é fácil. Porque eu tenho que mudar essa verdade que está tão enraizada. Mas, pelo amor de Deus, não saiam daqui culpando o passado. Não saia daqui culpando o pai, culpando mãe. Não saia daqui culpando o professor. Não saia daqui culpando o pastor, culpando o padre. Não. Lembre-se que aconteceu esse fato, ok, gerou raiva, gerou. Calma, Fernando, calma. Isso é o meu velho eu, mas o meu novo eu não quer mais raiva, não quer mais ódio. Toda vez que eu imaginar essa cena, eu vou interpretar desta outra forma. E pronto, e está tudo certo. Por que está tudo certo, Fernando? Porque eu decidi e está tudo certo. Muito bem. E aqui, ó, eu trago uma informação seguinte. Você não nasceu para ser o que você é. Você foi programado para ser o que você é. Ou seja, nós somos uma programação, pessoal. Eu posso mudar a programação. Por que não? Então, eu não nasci para ser o que eu sou. Eu fui programado para ser realmente quem eu sou hoje. O que você ouviu, viu e experimentou no passado? São essas experiências que estão te levando o quê? A gerar os seus comportamentos. São essas experiências que estão te levando a agir para que haja um resultado que pode ser desejado ou indesejado. Se o resultado for indesejado, é claro, eu posso alterar essas experiências. Porque eu posso alterar essas experiências? Agora nós temos todo o conhecimento, né, científico para poder fazer essa mudança. E trazendo agora essas experiências negativas, só que agora eu vou dar um novo comportamento. Gerando o quê? Um novo comportamento para que eu gere uma nova ação, que me gere um novo resultado e vá me levar para o resultado que eu desejo. É isso aí, pessoal. Então, nós estamos aí agora com a faca e o queijo na mão, né, para a gente poder dar rumo à nossa vida. Mais uma vez, é bem provável que alguém de vocês, mas é muito difícil. Tira esse nome da cabeça de vocês, pessoal. Tira isso da cabeça. Eu acho que vocês, até esse momento, vocês têm a capacidade de não permitir mais esse tipo de comportamento. Ah, é muito difícil. Esqueça que é muito difícil. Porque quando você fala é muito difícil, quando você coloca o não na frente, é o teu velho eu entrando em cena. E cada vez que você alimenta com essas palavras, você está reforçando o teu velho eu e distanciando do novo eu. Quando se policia mesmo, se policia. Né? 1, 2, 3 dias se policiando, você vai perceber que depois, naturalmente, você vai utilizar o novo eu na tua rotina. O próprio Luiz colocou um exemplo aqui, né, do que aconteceu com o filho dele. Né? Mesmo numa agitação, mas depois, né, quando ele tornou ali, né, consciente, ele ativou o novo eu e aí mudou o comportamento, né? Alterou justamente o seu sentimento. Bom, e aqui, né, só para a gente concluir, né, a aula de hoje, presta bem atenção nisso aqui, ó. Seus pais lhe chamavam de burro. Quando ele chamava de burro, você ativou uma rede neural. Os seus neurônios se conectaram e registrou essa memória. Eu sou burro. E aí, uma memória negativa. Você ficou triste, né? Poxa, meu pai está dizendo isso, minha mãe está dizendo isso, meu irmão está dizendo isso, alguém está dizendo isso. Fiquei triste. Essa memória veio com uma carga emocional triste. E qual é a interpretação que eu fiz? Quando criança, realmente, sou burro, eu sou incompetente. Essa criança, pessoal, cresceu. Essa criança somos nós hoje. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Repetidas vezes, essa informação chegando nessa rede neural, o que é que aconteceu? Ela foi reforçada, ela foi enraizada. E aí, eu pergunto,
Essa pessoa, eu hoje recebo uma proposta para assumir um grande cargo. O que acontece comigo, pessoal? O que acontece comigo? Eu simplesmente vou até a criança, lá que eu tinha 6, 7 anos de idade, e trago a criança para dentro da minha cabeça. E quando eu trago a criança, eu trago junto o quê? Eu trago junto a minha rede neural. Eu trago junto a minha memória. Vou voltar à explicação. Eu sou adulto hoje e recebo uma proposta de trabalho, né? Só que vai ter um desafio. Mas quando eu recebo essa informação de algo, né, que eu vou crescer, algo intelectual, imediatamente eu ativo o quê? Uma memória de criança. Eu chamo a criança para dentro da minha mente, porque não sou eu, adulto. Essa memória é a memória da criança, quando eu tinha lá meus 4, 5 anos de idade. E aí eu ativo o quê? Essa rede neural, que tem essa memória. Só que essa memória, ela vem com uma carga negativa, de tristeza, que eu interpretei o tempo todo, eu interpretei como sendo um incompetente. E aí eu pergunto para você, o que vai acontecer comigo nesse tipo nessa proposta? Eu simplesmente vou dizer o quê? Que eu sou incompetente. Ou seja, eu não vou assumir este cargo. Pessoal, é isso que acontece. Inclusive, eu já presenciei uma situação como esta. A gente estava promovendo um operador para ser um líder e essa pessoa simplesmente rejeitou. Ia ganhar mais, né? Ia ser, né, um líder dentro de uma empresa e ela rejeitou. Mas por que ela rejeitou? Porque no passado dela, ela passou por situações que ela não acredita que ela pode ser uma líder. E é bem provável que nós tenhamos, né, alguns comportamentos que está, né, impedindo da gente crescer, justamente porque nós estamos ativando a criança, né, do passado que, infelizmente, registrou, né, através de uma rede neural, uma memória que nos trouxe uma emoção muito negativa. Daí a importância da gente cuidar dos nossos filhos. O que é que eu estou dizendo para nossos filhos? Que tipo de comportamento eu estou passando para ele? Eu posso fortalecê-lo no futuro, como também posso enfraquecê-lo no futuro. Depende da forma como eu estou conduzindo, né, os meus comportamentos perante, né, aos meus filhos. Outro exemplo, quando criança, essa menina foi muito criticada e vaiada, né, e até humilhada quando ela foi se apresentar na escolinha. Ou seja, aquela primeira apresentação em público, e aí a galerinha começou a, né, humilhar ela. E aí ela registrou isso com um forte impacto emocional, e essa memória está, né, armazenada na mente dela, né, com uma emoção muito forte. E aí ela interpretou o quê? Ela começou agora a ter medo de falar em público. Quando essa criança virou adulta, né, como esse processo ficou dentro dela até a presente data, ela sempre traz, ela sempre diz que tem medo de falar em público, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de falar em público, isso já ficou o quê? Já passou a ser a sua verdade. Só que essa pessoa recebe uma proposta para ministrar uma palestra que vai abrir outras portas, né, para ela. O que vai acontecer? Ela simplesmente vai lá na criança e traz a criança até o adulto de hoje. E quando ela traz a criança, junto com a criança vem o quê? Vem a sua memória do passado. E a memória do passado é que ela tem medo de falar em público. Qual vai ser o resultado dela, pessoal? Ou seja, eu não vou participar dessa palestra. Ou seja, ela rejeitou uma baita de uma oportunidade por conta de que, lá no passado, infelizmente, ela criou um fato, né? Foi criado um fato que ela interpretou, né, e veio num sentimento dela o medo de falar em público. Por quê? Porque na cabeça dela, quando ela for falar em público, o pessoal vai vaiar, vai humilhar, vai criticar. Essa memória que ela tem. Só que não é ela adulta, é a memória de quando ela tinha seus 4, 5, 6 anos de idade. Mas lhe causou um trauma. Eu sou uma pessoa muito tímida, né? E eu já vivi situações, meu Deus do céu, né? Meus alunos sabem, né? Só que para mim quebrar essa timidez deu trabalho, né? Para mim ser professor, ser palestrante hoje, né? Foi difícil, mas não foi impossível. É tanto que os meus alunos, quando chegam para apresentar um trabalho, professor, eu estou nervoso, eu estou nervoso, de calma. Mais do que eu, ninguém nunca ficou, né? Mas, enfim, vou poupar vocês dessa história. Mas eu vivi, né, situações parecidas com essa daí. Pra você ter uma ideia, eu escondi debaixo da cama para não apertar a mão quando chegava um parente, né, de outra cidade, porque eu tinha vergonha, né, de apertar a mão desse meu primo, da minha prima. Então, para você ver que nível, né, de vergonha que eu tinha. Bom, então, pessoal, é isso, né? Então,
É dessa forma que nós se comportamos hoje. Um exemplo de uma criança que convive com os pais muito autoritário, os pais arrogantes. Ou seja, essa criança, né, ativou uma rede neural, um conjunto de redes neurais que levou a uma memória. Essa memória, né, ela se sentiu o quê? Humilhada, porque o pai gritava na frente do pessoal, era arrogante com ela. Então, veio uma carga muito negativa, ou seja, eu sou humilhado. E aí, qual foi a interpretação que ela criou? Quando eu crescer, eu quero ver quem é que vai me humilhar. Ou seja, ela passou a ser uma pessoa também arrogante, uma pessoa autoritária. Por quê? Tanto dela ser humilhada, mas ela disse: quando eu crescer, ninguém vai me humilhar. E aí o que acontece? Essa pessoa cresceu, como ela repetiu isso por diversas vezes, ela assume um cargo de liderança. O que vai acontecer com ela, pessoal? Ela vai ativar o quê? A memória do passado, como ela se sentiu humilhada. Porém, aí tem uma mudança aqui, ó. Ela interpretou dizendo o seguinte: quando eu crescer, eu quero ver que alguém vai me humilhar, já que eu não posso com o meu pai, mas quando eu crescer, eu sou adulto e adulta, ninguém vai me humilhar. E aí essa pessoa passa a ser um líder arrogante, um professor arrogante, um pai arrogante. Ou seja, por quê? Porque ela aprendeu isso lá no passado. Olha, pessoal, que coisa, né, interessante, né, que é essa compreensão. Bom, então, portanto, podemos mudar, né, o nosso programa, já que nós não somos obrigados a continuar com os padrões do passado. E como é que eu vou criar esse novo programa? Fazendo novas conexões neurais. Ou seja, vamos trabalhar a nossa mente consciente para criar o quê? Novos hábitos, novas crenças, para que possamos criar novos paradigmas. E esses novos paradigmas, nós vamos levar esse novo paradigma para o nosso subconsciente, que passará, né? É claro que eu tenho que adotar emoções nesse novo paradigma, que vai me gerar novas verdades, né? Ou seja, novos resultados e novo eu. Então, pessoal, se eu quero mudar, eu tenho que criar novas conexões neurais e, junto com essas novas conexões neurais, associar emoções positivas, emoções de alegria, emoções de felicidade. Eu quero ir para academia, mas é muito chato. Não, quem está dizendo muito chato é meu velho eu. Mas o meu novo eu vai dizer: pô, é muito bom ir para academia, cara, é fantástico. Eu vou ter um corpo sarado, eu vou ter saúde, eu vou ter disposição. Olha a mudança que eu fiz. Eu criei uma conexão neural, trouxe uma memória, eu passo a sentir isso, memorizo isso e começo a sentir, repito isso, vou fazer essa repetição por diversos dias, várias semanas, e aí a academia passa a ser prazerosa. Mas por quê? Porque eu criei uma rede neural, mas essa criação, ela veio junto o quê? Emoção, só que emoção positiva. Só que eu tenho que sentir, pessoal, essa emoção. Não adianta só, eu quero ir para a academia porque é muito bom. Não, não é assim não. Você precisa sentir, feche os olhos e sinta essa emoção. O corpo tem que sentir, porque é o corpo que determina o comportamento. É o corpo que determina o comportamento. Portanto, o corpo tem que sentir essa nova emoção.